Fala galera, sem muitas delongas, no vídeo anterior eu fiz toda a preparação com cera, desmoldante PVA, a fabricação do gel coat, a aplicação do gel, a maneira que a gente aplicou. Então eu expliquei alguns macetes sobre todos os detalhes da preparação para laminação. Então, se você quer entender, vá lá no vídeo anterior. Se não, se você já entende um pouquinho do contexto, bora fabricar aí. Vamos começar a laminar e eu já vou começar pelos cantinhos, tá? No vídeo anterior eu expliquei o porquê. Então, se você quer entender o porquê, vá lá. Se não, vamos começar aqui pelos cantinhos e laminar. E eu vou colocar, só para vocês entenderem, tá? Vou colocar uma resina muito líquida, ó, ela é muito mole. Eu vou colocar um pouquinho do gel para dar um pouquinho de consistência nessa resina, para ela ter mais aderência com a manta e a fibra. Vamos lá, vamos trabalhar. Catalisar um pouco mais forte para já ir secando. Ó, para quem gosta não, para quem não tem costume de trabalhar com isso, tenta utilizar máscara. No meu caso aqui é uma peça muito grande, então eu tenho que usar, porque senão daqui a pouco eu desmaio. Mas tem que usar máscara e luva, tá? Principalmente para quem não está acostumado. Eu consigo trabalhar melhor sem luva por causa do tato, da sensibilidade. Mas é bacana estar trabalhando com a luva, principalmente quem não está acostumado. Vamos lá. Bom, enquanto eu vou laminando com a máscara, eu vou fazer esse pedaço narrado, que eu acho que fica mais interessante para vocês entenderem todo um contexto. Vocês podem observar que eu piquei a manta toda picotada, deixei toda picotadinha. Isso é para facilitar a aderência no canto vivo. No caso aí tem 90 graus, tem os vincos aí laterais. E isso facilita bastante, tá? Porque a manta, quando ela tá inteira, quadradinha ou inteira ali no tipo um tecido, ela cria uma memória elástica, ela fica muito resistente, fica reta. E isso prejudica muito na produção de cantos, tá? Na laminação de cantos. E você pode observar até mesmo que na manta grande aí, ó, eu corto ela no sentido que ela vai ficar um pedaço passando do vinco. Porque isso às vezes acaba criando certos tipos de bolha grande, e prejudica no acabamento final da peça. Por mais que eu apliquei aí uma quantidade considerável de gel coat, mesmo assim é bacana não estar deixando bolhas muito grandes. No meu caso, uma peça estética, isso não influencia muito, mas quando uma peça estrutural, uma peça que exige força, o bacana é você estar eliminando 100% dessas bolhas com o rolinho tira-bolhas, tá? Vocês observam que determinados tipos de pedaços eu faço com a manta com tira menores, para ela acompanhar toda uma silhueta da peça. Isso facilita dela não criar obstáculos, tipos de bolha, né, e dificultar a laminação. Então quanto mais curva tiver, menor tem que ficar tira. Então é isso aí, cansativo demais, mas tá aí aplicado todos os cantinhos, né, primeiro. Depois a gente vem aplicando as mantas. Foi 2 camadas de manta aí, direto, tá? Então agora eu dou um tempo, dou um período aí de secagem, porque senão acaba aquecendo demais. Então eu prefiro ir devagar e sempre. Aí aqui agora, é dar uma quebradinha, se na hora que secar, né? Dá uma quebradinha de lixa só para tirar o excesso e vir com o tecido. Aqui no meu caso, vai ser 2 camadas de manta, que nem já foi aí, e uma camada de tecido. Então depois eu dou uma quebradinha de lixa só para tirar as rebarbinhas que fica, né? Fica alguns pontinhos altos e a gente vem com o tecido. Vamos aguardar secar, daqui a pouco a gente já volta trabalhando com o tecido de vidro. E eu também vou reforçar todos os cantos. Vou passar aí uma manta, umas 3, 4 camadas de manta para reforçar todos os cantos, que é o ponto crítico, né? Senão ela fica muito molengona. Depois a gente reforça aí. Então vamos aguardar secar e depois a gente vê o resto do serviço. Dia seguinte, peça seca. O que eu já fiz? Cortei todo o tecido para facilitar a mão de obra. Então eu tenho um padrão e esse padrão acaba passando, né? Então isso facilita. Poderia ter feito antes também, isso não importa o tempo. Porém aproveitei esse momento porque a fibra acaba agarrando, então facilita. Agora vou estar soltando, tirando tudo, né? E passando a cinta que eu falei para vocês. Antes da cinta, eu vou dar uma lixadinha, que nem eu falei. O porquê da lixadinha? Deixa eu tentar mostrar para vocês alguns pontos, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir localizar, tá vendo? Mas tá alto. Então, se eu passar a fibra e a resina aqui agora, provavelmente isso aqui vai virar
uma bolha. Então isso vai influenciar muito, vai deformar bastante a peça. Ó. Então alguns pontos têm essa fibra mais alta e isso acaba atrapalhando. E referente às bolhas, no caso essa peça aqui não é uma peça que exija tanta pressão, então não tem nenhuma influência às bolhas, tá? É uma peça mais estética que é uma capa de uma máquina. Então é só uma capa mesmo, nada que vai exercer força ou pressão. Então, nesse caso, as bolhas não interferem. Porém, no mesmo propósito, se fosse um iate ou um caiaque, né? Iate não, iate desse tamanho, um caiaque pequeno, aí sim a necessidade de tirar bolhas. Porque provavelmente pela pressão que exerce dentro da água e a pressão da água que vem de fora, provavelmente dependendo do tamanho, tem muita pressão. Então qualquer pressão a mais e essa bolha de ar porventura vinha furar, provavelmente você perca o caiaque, o barco, alguma coisa que tenha determinada pressão, algo que tenha água, tá? Então vamos supor, se for água interna ou água externa e porventura isso vinha furar, isso prejudica a sua peça. Então o bacana, para dependendo do serviço, é tirar as bolhas. Nesse meu caso aqui, é mais estético, que nem eu falei, vai ser só duas peças estética mesmo, é só como uma capa de motor. É como se fosse como que eu posso te falar, um capô de um carro, é mais estético. O carro tem mais função ainda por causa da questão da colisão e coisa do tipo, do que uma máquina que vai ficar parada ali, né? Então, essa peça é estética. Então, não influencia. Tá joia? Só para dar um alerta aí que de repente você faz e deixa as bolhas passar e de repente você vai colocar água dentro ou vai entrar nele com água, isso interfere muito. Bom, vamos lixar, né? Isso mesmo. Galera, lixo 80, beleza? Um alerta sobre o lixamento. O lixamento é feito para criar ancoragem, tá? Para grudar uma camada de resina e fibra de vidro com a outra. Galera, catalisar e começar a colocar a cinta primeiro. Já tá quente, então tem que ir rápido. Por mais que catalise pouco, tem que ir rápido. Bora explicar um pouquinho dessa cinta. Essa cinta aí, eu coloco de 2 a 3 camadas, uma em cima da outra, para poder dar uma resistência em questão estrutural. Então ela, além de ajudar a não rachar as pontas, rachar das pontas para o lado interno, né, para a parte de dentro da peça, ela também dá uma resistência em questão de flexibilidade. Vamos supor, uma caixa d'água sem a borda, uma borda fina, ela fica muito molengona com as pontas. E no caso, essa peça é mesmo sentido. Então, para ela não ficar muito molengona, muito mole, eu coloco essa cinta. E isso dá uma estrutura legal e uma resistência bacana. Aí vocês podem observar que eu já começo a colocar o tecido. Tem que colocar o tecido muito bem esticado para ele não criar bolhas internas na parte central dele, porque acontece muito, tá? E o tecido, ele tem uma certa dificuldade às vezes de penetrar resina. Então a resina tem que ser uma resina bem líquida e você tem que forçar bastante ali com o rolinho. Pode ver que eu faço com o rolinho porque é muito mais rápido nesse momento. E isso facilita bastante. E sempre, ó, vocês observam que uma ponta passa pela outra. Então cria também uma cinta cruzando um pedaço para o outro. Isso também ajuda, tá? Dá mais ancoragem, dá mais resistência para a peça. Um alerta quando a peça é muito grande assim é você catalisar fraco, tá? Catalisar pouco. Então normalmente eu recomendo aí, nesse caso, para cada 100 gramas de resina, 25 gotas ou até menos. Eu no caso faço no olho ali que eu já tenho um parâmetro, já consigo conhecer a questão da resina. Mas você tem que tomar muito cuidado para você não estar laminando nesse ponto aí, ó. E a resina já está secando na outra extremidade, porque senão você acaba perdendo rolinho, pincel e até mesmo até a peça, porque ela vai acabar ficando defeituosa. Imagina só, eu estou laminando, ela já está secando. Isso prejudica demais, ocasiona muito defeito, muitas bolhas e irregularidade na peça. Então tem que tomar cuidado na questão da catálise quando a peça é muito grande. Agora uma diquinha de ouro, vocês vão observar o cantinho. O cantinho eu deixei por último, 90 graus aí.
Porque se eu começasse nele antes, provavelmente eu demoraria muito mais tempo e ele iria começar a secar a partir de já. Isso prejudicaria meu resultado final. Então eu prefiro deixar ele por último, porque eu consigo trabalhar com mais calma, mais cautela, apesar do vídeo estar rápido, mas eu consigo trabalhar com mais calma, mais cautela depois de toda a peça estar pronta. Isso facilita e isso dá um acabamento muito mais top no resultado final. Aplicada, tecido aplicado. Agora aguardar secar. Eu costumo aguardar secar 3 dias para poder desmoldar legalzinho, tá bem sequinho, porque às vezes fica meio borrachudo, se tira do molde, acaba perdendo a forma, né? Acaba perdendo aquele modelo. Apesar dos apesares que a primeira camada tá seca, mas eu costumo guardar 3 dias aí. Então vamos aguardar os 3 dias, daqui a pouco a gente já volta desplacando, desmoldando. Enquanto eu aguardo secar 100%, que é os 3 dias, no segundo dia eu já começo a tirar as rebárbaras para facilitar e não ficar com essas pontas em excesso aí que às vezes eu tô trabalhando aqui e acaba esbarrando e me machucando. Então eu já prefiro já cortar todas essas rebarbas aí, além de facilitar depois no desmolde final. Mas isso também não é uma regra, tá? Isso é específico meu. Eu gosto de fazer assim, mas isso vai de cada um. Agora o resultado aí que ficou, já ficou aparelhadinho com a peça. E agora vamos tentar desmoldar, né? Tentar soltar. Vou soltar as pecinhas aqui de lado das travas, sempre com muito cuidado. Vamos também dar uma martelada com martelo de borracha. Então aquele furinho lá, ó, a gente vai estar colocando aqui, corte, uma madeira chanfradinha. Aí só força um pouquinho aqui, ó, com a chave mesmo, tá livre. Aí vai estar colocando a madeira aqui agora. A câmera acabou pegando desfocado, mas na hora que eu ó, você nem foi muito. Cutucou só uma pontinha aqui, basicamente soltou, tá aí a peça. Agora é limpar, né? Tirar todas essas fitas aqui, limpar, dar uma lixada onde tiver que lixar. E aí, tá aí a peça. Ó, ficou show de bola. Tem um primer, né? Tem que isolar. Infelizmente o gel ficou estranho, acabou ficando manchado demais. Mas é isso aí. Fora que também tem que soltar o desmoldante, né? Vai ter que lavar a peça. Ah, a fita ficou aqui no lugar, mas tudo bem. Não ficou marcado. É mais questão de dar uma lixadinha básica. E é isso aí. Pra quem lembra a primeira peça lá que tinha como tinha ficado, né? Então essa peça ficou basicamente perfeita. Cortar o furo da chaminé, ajustar alguns detalhes, lixar, ó, cortar. Lembra, eu coloquei a fita, mas ó, a marca da onde que é original e o restante aqui é fita. Então agora é só tirar a rebarba em excesso. O molde também ficou perfeito. Só tem que tirar mais uma peça só desse molde. E ó, limpar também. E show de bola. É isso aí, galera. Ah, eu coloquei a cinta aqui, né? Isso aqui é uma cinta travante. E coloca na peça lá, ó. A chaminé. Fiz um reforço, né? Prefiro prevenir, então fiz um pouco mais de reforço aqui. Coloquei umas mantas. E é isso aí, a peça está pronta. Agora é etapa de preparação, né? Então a gente coloca ela toda montada, confere, averigua tudo certinho. E agora vai entrar na parte da preparação, da pintura, para ser mais exato. Então aqui a gente dá uma lixadinha, passa um preto fosco vinílico, ou um batida de pedra, ou até mesmo um preto duco, um preto mais barato, e por fora vem a pintura. Então aqui vocês podem reparar que tá com, eu até deixei, porque ele vai pro transporte, né? Mas chegando lá, eles tiram tudo isso aqui, ou tira na mão assim, né? Ou lava. Lavou, limpou, lixou, tem que lixar toda a peça e já pode vir com a pintura. Aí a pintura é norma da fábrica, né, da empresa, então provavelmente eles vão pintar, eu acredito eu que laranja, né, com a característica que a máquina precisa. Então é isso aí, peça realizada, peça pronta, e é assim que a gente vai laminando e aprontando. Fechou? Forte abraço, fiquem com Deus e fica ligado. Você que quer entrar nesse mundo aí, quer trabalhar, fazer um dinheirinho extra, não precisa de um espaço tão grande, às vezes um espaço pequenininho aí de 2 metros quadrados, até menos. 2 metros quadrados tá tranquilo, tranquilo. Às vezes
pedacinho do cantinho ali da parede ali, 1 metrinho quadrado, só para você fazer a bancadinha, também consegue estar trabalhando com resina e fibra de vidro. E eu entrei nesse assunto, nem resumi, né? Porque logo tem um curso aí que eu estou disponibilizando, então você consegue fazer peças pequenas, peças grandes assim, e fazer um dinheirinho extra, fechou? Logo mais, depois dá uma conferida aí no link aí embaixo. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.